E eu que achei no Roblox o jogo de 99 noites na floresta. Bom, na verdade, não é o 99 noites na floresta. O 99 noites na floresta todo mundo conhece. Esse é o jogo onde você precisa escapar do cervo de 99 noites na floresta. E aí você precisa ficar pegando diamantes. Olha o cervo ali. Precisa ficar pegando diamantes até ganhar. Alguma pessoa é selecionada para ser o cervo. E você vai aí fugindo do cervo. Não pode ser pego. E você vê se ganha ou se vai perder no jogo. Então fiquem aí me olhando a jogar.